Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Hoje nós daremos continuidade no módulo de ética e família cristã. E para fazer o fechamento da aula passada, inclusive nós tivemos aí um problema técnico e não foi possível gravar a aula inteira, né? Foi só uma parte, mas o conteúdo a gente passou. E aí, para não atrasar tanto, a gente vai só recapitular uns pontos e seguir, tá? Os pontos que nós vimos na aula passada que não foi possível ficar gravado foram os pontos do casamento e em que momento se inicia o casamento, é considerado o casamento à luz da Bíblia, do texto sagrado, e a gente viu que é no momento da conjunção, o momento em que há a coabitação, e aí esse momento já considera-se, ou considerava na época, como o efetivo casamento. A festa de núpcias, aquelas festas ornamentais que a gente vê hoje, ela não foi lá no início do povo hebreu, não se deu ali. Entretanto, já se considerava a partir do momento que tinha o coito, né, que chamava-se também de coito. A partir desse momento considerava o casamento. O namoro, a Bíblia não menciona, ela vai mencionar sobre estar desposado, vai mencionar sobre estar separado para alguém. Aí esse é o que nós chamamos hoje de namoro, e também a questão do noivado. E aí a gente viu que abordamos vários cenários, várias situações, início, meio e fim, modalidades. Modalidades de casamento ainda no que diz respeito a estar separado, casamento no que diz respeito a monogamia, poligamia, e o casamento de pessoas do mesmo sexo, e o casamento espiritual, que é a igreja com Cristo. A gente abordou esses pontos, nós adentramos ele, tivemos alguns detalhes, algumas nuances, e ficou faltando a gente ver essa parte já Passamos também pela sexualidade, pelo sexo, momento do sexo, o que implica o sexo, a finalidade dele, e aí faltou a questão do aborto, tá? E aí o aborto a gente já vai pegar hoje. No nosso material, nós iremos dar início aqui a partir da página 62. Ele já ingressa finalizando o tópico anterior, que é a respeito da natalidade, o controle de natalidade. E aí dá início à questão do aborto. Eu nem coloquei aqui no começo, ó. Aula 4, né? Aula 4, ética. Então vamos lá. A ética do aborto. Aí ele inicia como o controle de natalidade, que é essencialmente uma tentativa para prevenir, né, essa questão de controle de natalidade. Geralmente ela é instituída pelo governo, o governo é que determina. Tem países que já tem um número muito expressivo de pessoas, e aí eles começam a determinar, instituir leis para proibir que os casais tenham filhos. A China tem, né, tem alguns países também, e é determinada uma quantidade, né? Tem países que são só 2, né? Se tiver mais, se tiver o terceiro, paga uma multa, né? E tem países que determinam o aborto, já é determinado no hospital para que seja feito. E isso, como se comporta o crente diante dessas situações? Esse módulo ele trata sobre isso.
Não é a existência, é como se comportar. Como é que a gente deve lidar com isso, né? Como é que o crente vai lidar com essas coisas? Diante de decidir pela vida de outrem, né? Acontece muito na saúde, né? Na saúde acontece demais. Então aqui ele vai falar sobre essa questão do controle de natalidade, terminando lá o tópico anterior e ingressando já na subsequência aí o aborto. E ele traz a respeito de que o aborto é uma tentativa de tirar uma vida depois dela ter começado a desenvolver-se. E a gente até iniciou esse ponto na aula passada, nós iniciamos e quando a gente discutiu um pouquinho na aula passada sobre isso, a gente chegou num ponto em que momento se tornaria crime ou pecado a prática do aborto. Se, algumas colocações, a primeira colocação é: o aborto deve acontecer? Se sim, ok. Em que momento? Se não, então não deve acontecer. Por quê? Né? Essas duas premissas. Deve ou não deve? Como o cristão deve se posicionar? O cristão deve concordar com o aborto? Ou depende? Né? O depende é que diz que sim. Sim, depende da situação. O outro, não taxativamente. Como que o cristão deve se posicionar? Primeiro, o cristão deve se posicionar a partir da Bíblia, né? A partir do que a Bíblia diz. Porque nós não podemos impor situações a partir de nós mesmos ou da mentalidade humana. Lá fora que eu digo é no mundo secular, eles vão conforme a ciência, vão conforme a cultura, vão conforme o ego, mas o cristão precisa ir conforme a Bíblia, tá? Então, aqui nós temos uma enquete. O aborto é lícito ter, na ótica cristã, tá? É lícito ter? Se sim, em que momento? E se não, por quê? Né? Vocês sugerem alguma coisa? Sim, não, né? A irmã é da área da saúde, tem muita propriedade para falar. Uhum. Eu sei que tem muita oração, muita temor a Deus, sabe? Porque a pessoa pode. Com Deus, ela pode. Em primeiro lugar, para Deus trabalhar no coração dela. Até para poder tirar ela daqui. Isso. Circunstância, né? Só Deus, No momento aquilo da mão da criança. Isso. Risco de vida, né? Se a última palavra é do Senhor. Se a vontade dele, ou a coisa que carne, a vontade dele. Difícil, né? Não precisar passar uma situação dessa. Verdade. Isso mesmo, difícil. Alguém mais? Nós temos duas premissas, né? Primeiro, se é permitido, se é lícito, convém ter ou não? Não convém ter, né? De forma taxativa. Aham. Saber da verdade. Tem as lutas de classe, né? Não. A moça lá
A colocação dela era essa, né? Que o embrião é um ser vivo, mas não é uma vida. Hã? Uma célula. É. E ela tem vida, né? É. Alguém mais? Concluiu? Alguém mais? Alinhado no pensamento, né? Aí, nós vamos ver no decorrer, no desenrolar do material, algumas situações, algumas colocações, inclusive, para que a gente possa chegar no divisor comum, tá? Lembrando que nós não estamos aqui para instituir ou estabelecer e dizer isso é o correto, essa é a verdade, a gente está à luz da Bíblia, né? À luz da Bíblia. A gente é sempre amparado à luz da Bíblia. Não é por nós. Até porque nosso número aqui não tem um coro suficiente para julgar o mundo, né? Pois é, né? Aham, sim, claro. Demais. Pelo menos nós brasileiros, né? Uma palavra de Deus, né? Coração. Exato. É isso. Então vamos avançar. O aborto, aqui nas indagações feitas no raciocínio aqui do escritor, o aborto não é necessariamente um assassinato. E aí ele vai discorrer nesse sentido. E a questão do aborto estar tirando uma vida incorre no crime de assassinato. E ele vai dizer que não necessariamente possa ser. Aí ele vai dizer que a única coisa clara que as escrituras indicam a respeito do aborto é que ele não é a mesma coisa que assassinato. Quando, pois, um aborto natural era precipitado por uma briga, a pessoa culpada não era acusada de assassinato. Ele fala de acidentes, né? De situações que, de repente, pudesse acontecer de forma involuntária. E aí ele discorre aqui falando sobre um neném, meio até estranha essa escrita, né? Mas o neném não nascido não é plenamente humano. E aí ele traz essa premissa. Lembrando, irmãos, que essa fonte aqui que foi usada, a fonte que eu falo não é da letra, é a fonte do conteúdo, ela é norte-americana, tá? Cadê os pincéis? Isso aqui. E o norte-americano ele tem um raciocínio diferente do sul-americano, né? E bota diferença nisso. E aí ele traz aqui a premissa, traz a premissa do o não nascido não é plenamente humano. Quando ele fala plenamente humano, ele está se referindo a uma pessoa já na sua formação completa, tá? Aí ele traz essa premissa, a formação completa daquele ser humano, né? Como ele diz aqui, que o não nascido não é plenamente humano. Então, se não tiver completo, ele é qualquer outra coisa, menos um humano, na sua plenitude. Ele traz nesse sentido. E aí, nesse sentido, ele vai discorrer e tome conteúdo. Muito conteúdo. Mas vamos seguir. A base bíblica que se apresenta aqui, para este raciocínio, é os textos do Antigo Testamento, principalmente na Torá, lá na época de Moisés, né? No Pentateuco. Ele vai trazer aqui uma situação, se os homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de aborto, porém sem maior dano como assim? Para a vítima, né? Para a mulher, ela está grávida, perdeu o bebê, mas ela tá bem. Aí
será obrigado a indenizar a mulher pela perda dela. Pronto. Mas não incorrerá como um assassinato. Entendeu? No sentido aqui que ele apresenta, né? No caso de matar um neném, uma criança ou um adulto, era exigida mais do que uma indenização. Ou seja, o neném que fala é neném nascido, né? Não é neném da barriga, é o nascido. Aí mais com a indenização. Exigia-se a vida do assassino. Ou seja, matou, morreu. Lembra dessa lei, né? Aparentemente o neném não nascido não era considerado plenamente humano e, portanto, causar sua morte não era considerado assassinato, isto é, tirar uma vida humana inocente. Então, não é como se não houvesse punidade, né, lá no Antigo Testamento. Aí ele traz aqui a questão do sub-humano. O que é o sub-humano para ele? O sub-humano é aquele que ainda está se formando, o embrião. Aí ele diz, se um embrião não é plenamente humano, o que é então? É sub-humano? Pode ser tratado como um apêndice, uma extensão descartável do corpo da mãe? A resposta a isto é não. O neném não nascido é uma obra de Deus, que aumenta enquanto se desenvolve. O salmista escreveu, pois tu formaste o meu interior, e tu me teceste no seio da minha mãe. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entrenecido como nas profundezas da terra. Salmo 139, do verso 13 ao 15. Então aqui ele menciona sobre a ótica, lá no Antigo Testamento, relacionada à ótica de Deus para o embrião, para após a fecundação, quando germinou e vai se formar. Do embrião, ele vai se desenvolvendo, se formando. E aquilo é sem auxílio humano, né? A gente sabe que após tanto a fecundação quanto o embrião e a desenvoltura é sem auxílio humano. Se houvesse auxílio humano, fala auxílio humano no ato de fecundar, né? Não é a parte da ejaculação, é da fecundação. A fecundação, a ciência já provou que são milhões que saem e só um fecunda, não é assim? Então, esse um que fecundou foi involuntário ou já foi a mão de Deus? Né? A gente entende, à luz da Bíblia, que já é a mão de Deus aí, nessa... Exatamente, né? É a base que nós temos, é essa. Aí, se partimos do pressuposto de que esses milhões de espermatozoides que são ejaculados e somente um perfura, fecunda, esse um é mais que vencedor, né? Tipo assim, é o campeão, conseguiu, atravessou e fecundou. O fato de só um ter conseguido isso tira a ação divina para aqueles que não conseguiram entrar, os que não conseguiram fecundar, ou é a ação divina tanto no que fecundou quanto nos que não conseguiram? Dá para entender? Tá? Aquele que não nasceu é porque foi falta de sorte, ou é porque não foi da vontade de Deus? Não foi da vontade. Esse é o nosso entendimento. Dá para entender? Esse é o nosso entendimento. Então nós temos que partir da premissa lá do começo. Na aula passada a gente até enfatizou aqui que se houve a relação e da relação houve a fecundação e da fecundação houve a germinação e foi desenvolvendo e descobriu que está grávida, tipo assim, estou grávida.
Pronto. Aconteceu isso aí, pronto. Não tem mais volta, né? A menos que seja por algo natural. O natural não tem como evitar, né? Mas sabendo que está grávida e forçar ou induzir uma perda, aí já é na ótica espiritual, né? Na ótica bíblica, partindo do pressuposto que aquela fecundação já foi a mão de Deus, então o abortar de um feto já é pecado. Já é contra a vida que Deus gerou. Então, na ótica cristã, já é uma vida. Dá para entender assim? Como que a gente entende isso? Lá de Jeremias, né? Jeremias 1. Esse é o versículo 5. Aqui. Só botar isso aqui. Achou aí? Versículo 5, que diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. A parte A, né? Tem alguma tradução diferente aí? Não. Como é que tá por aí? Exatamente, por isso que eu estou querendo saber como é que tá por aí. Né? 1,5. Jeremias 1,5. Tá antes também? Tá? Antes? Então vamos lá. Jeremias 1,5. Vai dizer o quê? Que antes. Esse antes. Em qual momento? Ele vai dizer que antes que formasse. Né? Esse formasse aqui tá. É o que é? SS, né? Esse formasse aqui. Ele é. Em que momento começa a formar? Uma coisa a gente tem certeza, é depois que fecunda, né? Só forma depois que fecunda. Fecundou, já vai começar. Eu assisti um vídeo, tá com uns meses aí, de parto. Eu acho legal assistir assistir um vídeo de parto. Aí um parto normal, parto cesárea. Aí eu assisti também, como a gente assiste, você pesquisa sobre uma coisa, aí começa a sugerir, né, relacionado àquilo ali. Aí começou a sugerir a parte da fecundação, começou a sugerir, ó, formando no ventre, formando ali as células, embriões, um monte de coisa. É bem legal, bem dinâmico. Aí, nesse vídeo, claro que ali é computação gráfica, né? Aí foi mostrando após a fecundação, quando fecundou, aí fica lá paradinho. Aí desse paradinho, aí começa, se junta com as células, que aí começa. Uma florzinha assim, vai. Aí vai formando assim, ó. Ali mesmo, ele vem e fecunda. Depois fecunda, fica parado. Na ilustração, né? Fica parado. Aí desse parado, o ambiente que ele tá, aí se junta a ele. Aí se juntando, vai formando. Formando ali, sozinho. É interessante, sabe? É muito legal. E nesse formar, ali ele já vai formando tudo. As veias, os músculos, os ossos, vai formando tudo. O formato, formando tudo, vai formando. Tudo isso só crescendo. O maior é a cabeça, né? A cabeça é grandona e o corpinho... Começa pelo coração, é? Legal. Sei que vale, ó, vai... É muito interessante. Então, se a gente for pensar nisso, conforme a ciência,
esse formar aqui vai ser o quê? Assim que fecundou, que ele parou ali, aí vai começar a formar, né? Então, se tivermos correto com essa premissa, Deus está dizendo que antes disso aqui, se foi antes, aonde foi? Em que momento? O que vocês sugerem? Qual foi o momento que Deus escolheu? A resposta que a gente tem, assim, claro que no campo da subjetividade, é que foi na fecundação. Por quê? Aquele que conseguiu fecundar. Entendeu? Então, os milhares que vêm, aquela correria das ilustrações na ciência, aquela correria disparada, mais um, todos eles grudam lá, fica grudado, tentando entrar, mas só um consegue. Como é que pode? Ou seja, partindo da premissa de que Deus escolheu antes de formar, foi aonde então? No fecundar. Então ali Deus já escolheu. Se Deus escolheu, óbvio que aquele que fecundou, que Deus escolheu, ele já vai estar ali no início da desenvoltura da vida, né? Tipo assim, não é o fato de Deus ter escolhido que já tem vida. Não, Deus escolheu e ele passou. Quando ele passa, aí ele vai na desenvoltura da vida. Então, quando inicia o projeto, ele já tem vida ou ele ainda vai ter vida? Já tem, né? Senão nem se mexia. Exato. E aí se junta, é vida, né? Então a vida já está ali. Já tem vida ali. Se ali já tem vida, é correto afirmarmos que um embrião não tem vida? Não. Que como é que é a colocação um ser vivo, mas não é vida. Né? É um ser vivo, mas não é vida. Pecado, para justificar o pecado, né? Da margem, né? Então, partindo dessa premissa, lá no início, o início mesmo, Deus já escolheu e já começou a gerar vida. Então, se já começou a gerar, já é vida. Aqui no nosso material, ele vai trazer uma analogia de uma pessoa que salta de uma montanha ou de um prédio, tanto faz. Ela está ali, ela chegou até lá na beira do precipício, ficou lá, pensando e pensando. Ela quer tirar a vida dela e ficou lá pensando. Enquanto ela estava pensando, tinha chance de desistência? Enquanto ela está ali pensando? Tem. Tem chance de mudança? Tem. Mas depois ela se jogou. Pum. Quando ela se joga, está na altura, está caindo, está em queda livre. Tem chance de volta? Tem não, né? Pode se arrepender. Pode se arrepender, mas não tem como voltar. Exato. Entendeu? Não tem mais volta. Entende? O Homem-Aranha. Deus sabe. Né? Isso aí é no campo de Deus que ele não deu pra gente, né? Esse campo aí ele deixou pra gente não. Mas volta não tem. Acontece, né? Então, nesse sentido, não tem mais volta. Assim é a questão da vida. Depois que fecundou, não tem mais volta. Eu me arrependi, mas não tem volta. Arrependeu? Ok, tudo bem. Mas você tem que arcar com isso aqui.
Aí, esse entendimento é que o homem natural, o ser humano natural, não compreende, não aceita. Porque diz, não, eu me arrependi. Ok, se arrependeu. Não, eu não queria isso. Tudo bem, não queria. Mas aconteceu. Se aconteceu, você não tem o direito de tirar aquela vida. Por que não? Porque o dono da vida não nos outorgou esse direito de tirar a vida de outro. E os momentos da Bíblia que Deus manda, aí é outros 500. Por quê? Quem é o dono da vida? Ele mandou? Então faz. Se não fizer, aí já está desobedecendo. Mas ele não mandou a gente tirar a vida. No Antigo Testamento, em casos isolados, ele mandava tirar a vida. Casos peculiares. Se bem que, por exemplo, na faculdade, a gente estuda também o direito romano, o greco-romano. Aí a gente, na teoria geral do direito, os professores trazem muito essa questão de punições exacerbadas diante da desobediência. Por exemplo, a Bíblia vai mencionar sobre, sei lá, pegar aqui um texto de Deuteronômio que Moisés mencionou, que se uma mulher casada vê o seu marido brigando com alguém e ela for defender o marido, e nessa defesa ela vai defender, veja que o marido está brigando e está apanhando, aí ela se mete na briga para tentar ajudar ele. Só que como ela não tem muita habilidade ali, naquela briga de dois homens ali brigando, aí ela vai na genitália do homem, do inimigo do marido e pega. Se ela pegar, apertar ali para fazer com que ele solte o marido dela, ela será punida com o cortar da mão, decapitar a mão. Entendeu? A punição, olha. Se ela fizer isso, mas ela fez para defender o marido. Não importa. Ela pegou na genitália do outro. Se ela pegou, pum, corta a mão. Corta a mão, pá, decepar a mão. Rapaz. E aí vem essas coisas. Não é uma punição muito grave para um ato. Mas a aplicação da lei está escrito. Está escrito. Não podia, exato. Exatamente. Aí, e fora esse, tem inúmeros. É a desobediência. Aí a gente tem que entender quem é que manda nessa história, né? Se quem manda é Deus, nós só devemos obedecer e não questionar. Só que, como estudantes de teologia, a gente tem os questionamentos. E alguém vai nos perguntar. E a gente tem que ter a resposta. Tem que ter assim, né? Entre aspas. Porque a gente tem que ser honesto. Eu não sou obrigado a ter resposta. Se a Bíblia tiver, eu tenho o dever de saber. Mas se ela não tiver, eu não sou obrigado a saber também não. Ela não tem, né? Se ela não tem, eu também vou com ela. Se ela se cala, quem sou eu para falar? Então eu preciso ser honesto nesse sentido. E humilde. Acho que é Deuteronômio 29, não é não? Acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Assim, veio na mente aqui, né? Não sei, confere aí, por gentileza. A mente, ela mente também, né? Né? A mente enganoso é o coração, né? Mas vê, isso é Deuteronômio 29. Então, meus amados, a gente está marcando aqui o momento do início da vida, tá? Momento do início da vida. E que momento inicia a vida? Partindo desse pressuposto que Deus escolheu antes de formar, a gente presume que foi na fecundação. Então, na fecundação, por presunção, começa a vida. Né? É o quê? Pronto. Exato. Né? Para nós, exatamente. Não é isso mesmo? Deuteronômio 29, né? As coisas encobertas é para Deus, meu amigo, não é para nós não. Ele não outorgou para a gente isso aí não.
Está encoberto, não precisa nem gastar as forças, né? Apenas diga, isso é para Deus. Né? A Bíblia não diz, agora o que ela disser é meu dever saber. Eu preciso saber, se tiver na Bíblia eu preciso saber. Né? Por isso que é cruel para a gente, né? Aí, meus amados, o início da vida fica sendo aonde? Fecundação, né? Por mais que, como a irmã falou, que a irmã é da saúde, ela tem mais propriedade para falar isso, por mais que, como a irmã disse, o próprio espermatozoide tem célula, e célula é vida, né? Então, se tem, por mais que seja assim, entretanto, a gente vai presumir que seja na fecundação, porque é dali que vai, um espermatozoide sozinho, ele não vai gerar uma pessoa. Fecundando, aí gera uma pessoa. Então, é a partir dali, o início. Dá para entender isso aqui, não? Então, a questão é, como a gente chegou na aula passada, até concluímos, acho que foi, deve lembrar, Adriel, nós concluímos assim, que, vamos falar de idealismo aqui, né? O ideal é não deixar fecundar. Fecundou, assuma a responsabilidade. Várias formas de prevenção aí, muitas, né? Muitas formas de prevenir. Lembrei da Bíblia. Vamos chegar nele aqui, Mas pode falar, seu pensamento. O pensamento assim, não tirar aqui, né? Uhum. Você não quer criar, não quer mudar. Pronto. Não quer feliz, né? Doe. Tem saída, né? Tem saída. Deixa disponível para doação. Tem muita gente que quer. Tem muita gente que quer. Né? Pois é. Que não pode gerar também. E não consegue. É só doar, né? Mas, claro, tem que ter responsabilidades, né? Porque alguns países que permitem, inclusive até o Brasil já entrou nessa, né? Recentemente, já permite também. E aí... Foi, né? Olha aí. Deixou. Duas mães, A biológica é de criação. Isso. Isso é bom, quando você faz essa doação do filho, ou disponibiliza a doação, e deixa claro isso, né? Tipo, pelo menos a situação, é por causa disso, disso e isso. É melhor você saber da verdade, por mais que doa ali no começo, mas lá na frente vai sarar e a pessoa vai compreender. Então, assim, se for algo justificável, né? Se for pura irresponsabilidade, aí já é outra história. Gera revolta. Aí, ela só deu, né? E ele não é revoltado, não. Ele não, né? Entendeu? Entendeu porque foi explicado. Uhum. Foi. Pronto, certo? É louvável. Agora sim, a pessoa que doa, ela tem que ter a responsabilidade de não fazer mais, né? Entendeu? Ela criou os 3. Ela doou também 13? 13 filhos? 15 filhos? É muita. Foi mesmo. Mas ela assumiu os outros 13? Foi? Tudinho. Legal, né? Pronto, isso aí foi o quê? Responsabilidade, né? Ela não saiu, não teve mais 13 filhos e doou os 13, né? Entendeu? Ela assumiu os 13.
Uma história bem legal, né? Então vamos aqui, meus irmãos. O raciocínio aqui do autor, ele vai no sentido de que se o aborto ele se equipara, ele pode ser considerado um assassinato. E aí, só na ótica, no senso comum, que os irmãos pensam, pode ou não ser considerado um assassinato? Ele traz aqui, ó, o aborto é menos sério do que um assassinato. Tipo assim, ele traz essa premissa, né, para a gente pensar em cima. Ele diz, o assassinato é uma atividade iniciada pelo homem de tirar uma vida humana real. O assassinato, né? O que é o assassinato no conceito legal? É matar alguém. Matar alguém, tirar a vida. Só que em que aspecto? Em que aspecto é considerada a vida para que a pessoa possa ter tirado? Aquele que é o que está nascido, o que nasceu, entendeu? O que ainda está no ventre é discutível. O que já nasceu é que é considerado isso aqui, do assassinato. Só que o que está no ventre também é uma vida, né? Digamos que esteja lá no 8º mês, né? No 6º mês, e já sente mexer, já sente, não é assim? É uma vida ou não? Nós consideramos que sim, não é assim? Só que há um tempo foi discutido para saber se era ou não. E aí um assassino, se matasse a criança na barriga, não era considerado como um assassinato, mas sim como um aborto. Entendeu? Mudava assim o sentido. E aí ele traz esse raciocínio. Aí ele vai falar que é uma vida humana real. O assassinato é tirar a vida de um humano real. O aborto artificial é um processo iniciado pelo homem que resulta em tirar uma vida humana em potencial. Então ele traz esse diferencialzinho aqui, ó. Uma vida humana em potencial e uma vida humana real. Entendeu? A real é aquela que já nasceu. A em potencial. Em potencial que está na barriga, né? Aí semelhante a aborto não é assassinato, porque o embrião não é plenamente humano. Está vendo a premissa dele? Trazendo a premissa de que se está na barriga ainda não é plenamente humano, então não é um assassinato. Aí por isso que muda o termo para chamar de aborto. Tá? Essas questões são muito discutidas em palestras, às vezes até na escola, né? A gente fala assim demais, né? A gente fala assim porque, como é ética, nós como cristãos, a gente não está preso dentro da igreja, entendeu? Se a gente não está preso dentro da igreja, a gente está lá, nós fazemos parte da sociedade. Talvez você faça parte de uma palestra, talvez você faça parte de algum grupo que alguém possa indagar, e aí você, como cristão, possa ser que alguém lhe pergunte, o que tu acha? Entendeu? E aí você tem que ter uma resposta, pelo menos baseada na Bíblia, para se posicionar. Entendeu? Né? No modo geral, né? Todinho, né? Todinho. Aí dá um ano aí de mensagem, né? Um negócio muito indagar, por saber que é cristão. Eu fui indagado demais nisso aqui. Foi na época que estava legislando, estava discutindo isso aqui. Rapaz, aquele tema do momento, né? O cristão equipara-se. Equipara um assassinato. Eu acho que é mais terrestre que um assassinato. Ela defesa, né? não sei. Não é assassinato. Aham. É porque nessa classificação que ele está falando, existe essa diferenciação no Código Penal, né? É quando é culposo e doloso. O culposo é aquele acidental. Você não quis, mas você fez. Quem é o culpado? Você. Não teve intenção, mas você fez. É o culposo.
E o doloso é aquele que já fez premeditado, já fez sabendo o que queria, né? É o que faz com intenção, o doloso. E aí, nesse caso da discussão entre um casal, e a mulher está grávida, e ela, de tanta raiva, ela aborta, né? Aí é um aborto espontâneo, né? E aí ou também chamado de involuntário. Ela não queria, foi circunstancial, no meio da discussão. E aí, foi por causa de alguma coisa. Que coisa? Uma briga, uma discussão. E aí, quem é o culpado? O homem, né? Fez raiva a mulher, né? Aí você... Não é ela que teve raiva e teve. É ele que fez raiva a ela. Aí vai recair sobre ele. Entendeu? Mas aí vai recair o quê? Sensível. Então vamos avançar. Eu estou só trazendo essas premissas porque ele foi muito extenso aqui nessa parte do aborto, sabe? É extenso demais. Aí se a gente for ponto por ponto, não dá não, viu? Aí eu até marquei aqui alguns pontinhos. Por exemplo, esse aqui, ó, quando o aborto é justificado, qual o momento, né? Que circunstância ele pode ser? Primeira pergunta é: o aborto pode ser justificado? Se não, a gente já passa logo, né? E se sim, quando, né? Em que momento? Entendeu? Olha só, o aborto não é nem um assassinato de uma pessoa humana, nem uma mera operação ou ejeção de um apêndice do corpo humano. Ele tá trazendo aquela discussão lá, né? Aquela passada. Então, não é nem um nem outro. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Deixa eu ver qual é a página. A 65. 65. Página 65. Fica melhor assim, né? Que eu vou só passando e não falo a página, né? 65, tá? Aí ele vai falar que é uma responsabilidade séria tirar a vida de um ser humano em potencial. Ele fala potencial barriga, tá? Ainda tá a gestação. As únicas circunstâncias, ele vai trazer aqui como únicas, ó. Esse aqui é que pega, tá? As únicas circunstâncias moralmente, olha a moral chegando, justificáveis para o aborto são aquelas, quais? Em que há um princípio moral superior que possa ser cumprido. Ou seja, na premissa do autor, o aborto é possível, de forma legal, que está dizendo aqui, a depender da circunstância. E ele vai dizer que as únicas circunstâncias, ela deve ser moral, se ela atender um princípio moral superior. Aí eu pergunto, existe algum princípio moral superior à vida? Né? Aqui, meus irmãos, é o ponto em que fere um princípio no direito. Eu sei que isso aqui não é aula de direito, não, mas é porque tá entrelaçado, sabe? A gente não consegue fugir. Tem um termozinho chamado regras e princípios. Quando esses dois se enfrentam, entendeu? Regras e princípios. Quando eles se enfrentam, assim, é muito bom quando as regras são estabelecidas com base em princípios e a sociedade cumpre. Aí é a moral aqui, ó. Cumprindo o quê? As regras com base no princípio. Beleza. Muito bonito assim, né? Mas quando a regra fere o princípio, quando os dois se confrontam. Muito comum, né? Quando esses dois se confrontam, esses dois é para andar de mão dada, mas quando eles se confrontam, o que é que faz? Entendeu? O que é que faz quando dois se enfrentam? É aqui. Olha os dois se enfrentando aqui, ó. Por exemplo, nós temos um bem maior. Qual é o bem maior? A vida. Existe bem maior que esse? Não, né? Tem não, né, Clarinha? O bem maior que a vida não tem bem maior que a vida. É tanto que Deus, o dono da vida,
enviou seu filho para perder a vida pela nossa vida. Entendeu? Tem bem maior, tem não. Só que aqui, por conta da moral, olha aí, apareceu alguém maior. Entendeu? Por conta da moral, ele está dizendo que há um princípio, são aquelas circunstâncias em que existe um princípio moral superior. Princípio moral superior que é a vida. Existe. A vida não é o maior, mas ele está dizendo que tem um princípio moral superior. Entendeu? E aí ele vai trazer as questões aí que são inúmeras. Aí as questões quais são? Vamos ver o que ele traz aqui. O aborto por razões terapêuticas. Quando é um caso nítido de ou tirar a vida do neném não nascido ou deixar a mãe morrer. Por exemplo, né? A mulher está grávida e na hora do parto tem riscos. E os riscos, os médicos estão ali lutando para tirar a criança em vida. Mas a coisa está tão extrema, está tão delicada, que eles estão entre a decisão de retira a criança e preserva a vida da criança, e a mãe só se der tempo, ou preserva a vida da mãe e a criança só se der tempo. Entendeu? Sim. Esse momento aí de decisão. E aí? Imagina agora, para ficar melhor ainda a situação, que esse médico obstetra, né? É obstetra? Que esse obstetra, ele é crente. Imagina aí agora, né? Para ficar ainda mais bonito. Ele é crente. Pois é. Pronto. Salva. Exato. É aqui que eu queria chegar, né? Porque assim, ó, o fato circunstancial de preservar a vida de um em detrimento do outro, ou vice-versa, não deve estar no poder de escolha do profissional. Entendeu? Não deve estar no poder de escolha, tipo assim, eu vou salvar essa e se der tempo eu vou para outra. Não, ele tem que se esforçar para salvar as duas. Se acontecer de não dar, mas ele fez o que estava no seu alcance. Não foi intencional, entendeu? Se a mãe pudesse ter escolha, se ela tivesse... A criança, e ela partisse, né? Exceto aquelas que abortam, né? As que abortam já tomam essa decisão. Mas perceba a situação, né? Ele está dizendo que é uma circunstância de um princípio moral superior. É o que ele está dizendo, né? É superior a apenas o direito à vida. Só que percebam que aqui ele está levando para o campo da decisão, da pessoa escolher. Só que não é para ser condição nossa. É para nós objetivarmos a salvação dos dois. Não é para, tipo assim, para ninguém morrer. Ah, mas se tiver que morrer, mas não é para ninguém morrer. Faça de tudo para salvar. Se não der, é circunstancial. Não deu. Não foi porque eu decidi. Dá para entender essa diferença? Não foi porque eu escolhi isso aqui. Não deu. Só que aí, essa premissa que eu estou apresentando, ela também tem um ponto que esbarra nela. Qual? Aí quem faz esses pontos são os professores de legislação de trânsito, né? Quem já tirou a habilitação aqui? Né? Vocês tiveram a aula de legislação, né? E lá na aula de legislação, eles gostam muito de botar isso, essa situação. Eu me lembro aí da minha, umas décadas para trás, mas eu lembro. É assim, ó, se você estiver aqui na via e vier atrás uma ambulância e um carro dos bombeiros, e você tem que dar preferência, e só dá para dar preferência para um. Para quem você vai dar preferência? Para a ambulância ou para os bombeiros? Aí a resposta... Pois é. Né? Aí lá na aula, para poder acertar,
é os bombeiros, porque os bombeiros ele vai salvar uma coletividade. Ele pode salvar um número maior de pessoas, e a ambulância talvez seja só um. Dá para entender? Aí, às vezes o bombeiro vai tirar um cachorro. Como já aconteceu lá em casa. De um paciente, né? Mas perceba, né? Quer falar? Não? Aí você acaba tendo que decidir. Nessas situações que você tem que decidir, aí é outra história. É onde ele entra aqui. A questão da coletividade. Do número maior de pessoas. Entendeu? O número maior. É complicado, né? Aqui é onde a regra e o princípio se batem, pessoal. E agora? E agora? É para onde? Dá para entender esses pensamentos? Não. Ah, tá de noitinha. Né? Mas é tão bom o processo. Sempre porque a gente tem medo. Vamos avançar aqui, né? Que tem óbvio de assunto, só para isso aqui, ó, terapêutico. Meu Deus do céu. O aborto por razões eugênicas, né? A gente viu por terapêutico, né? Agora vai por eugênico. O que se diz de aborto por razões eugênicas? É certo em qualquer hipótese tirar a vida de um embrião porque nascerá deformado, retardado ou subhumano? Né? Fez a morfológica, homomorfológica, é morfológica? Começa com mó, assim, morfológica, né? Pronto. Eu pensei, vem na minha cabeça homorfológica, mas não, é morfológica, é a minha mente querendo me sabotar. Então, aí a gestante vai lá fazer a morfológica. Na morfológica onde identifica, né? Se vai ter doença, se tem, para poder tratar logo, tratar ainda no ventre, né? Assim? E aí, quem é o especialista? É obstetra também? Não. É obstetra? Rapaz, esse obstetra se garante, né? Ele faz tudo. Né? É um geral, né? Obstetra. Aí, né? Ele que faz tudo. Desde a ultrassom, do acompanhamento pré-natal até. Legal. Aí, o obstetra, fazendo lá a ultrassom, a morfológica, ele identificou que há indícios de uma doença grave mental. Vamos botar aqui os casos de... os casos... Acho que era anencéfalo. De microcefalia. Lembra desses casos? A pessoa nascia com a cabeça torta, assim, já nascia, não era? O cérebro já morto. Os casos. Era. Não era? Tinha meses de vida, tinha dias de vida. Vamos, nesse caso, ele identificou ainda na barriga, microcefalia. O que ele faz? Ele pode até tratar na barriga, mas ele já sabe que é sem êxito. Aí o que ele pode sugerir? Ele pode sugerir abortar, já que vai ser em vão todo aquele trabalho? De poder ele pode, mas biblicamente falando, ali é uma vida também, né? É microcefalia? Mas é uma vida. Ah, mas não tem vida que não raciocina. Mas a vida, como a irmã muito bem frisou aqui, na hora que foi fecundado, o embrião ali começou a se formar pelo coração, né? Não é assim? Coração. Começa ali. Para depois chegar no cérebro. Então, a morte cefálica não implica dizer que a pessoa esteja morta. Não é assim? Há casos bem peculiares, isoladíssimos, que o coração para, mas a mente continua funcionando. A ciência é um negócio bem legal, né? O coração parou, mas a mente ainda continua. Como, né? De onde ela arranja oxigênio, né? Se o coração é que bombeia o sangue para oxigenar, para fazer tudo, é um negócio bem legal. Aí, mas nesse aspecto, se coloca no lugar do obstetra, para escolher ali, para dizer, para prescrever, aborta ou não aborta? Como cristão, a opção abortar não deve existir.
Ah, mas vai nascer, como eu até fiz uma defesa dessa na faculdade, nos júris simulados. É assim, júri simulado, nem me lembro o nome. Mas que era para defender um caso anencefalo. E aí, o posicionamento do cristão é por deixar nascer. Deixa nascer. E aí o argumento que eu usei é que o médico já está prescrevendo que vai durar tanto tempo, então deixa ele durar esse tempo. Entendeu? Só porque vai durar 30 dias eu já vou antecipar? Que só vai durar 6 meses, eu já vou matar no ventre? Deixa nascer, dura os 6 meses dele. Entendeu? Foi a minha defesa, foi nesse sentido. Aí eu usei alguns pensadores lá, mas por quê? Porque não pode partir de mim tirar a vida. Por que que não? Porque Deus não outorgou para o ser humano esse direito. Entendeu? Quem é o dono da vida? É Deus. Então é Ele que faz. Se Ele quer tirar, é Ele. Se Ele mandou tirar, Ele se responsabiliza, né? Ele mandou, Moisés, o povo construiu um bezerro de ouro. Aí Moisés desceu lá e mandou matar. Se responsabiliza. Deus puniu Moisés porque mandou matar? Não. Não houve punição nenhuma. Pelo contrário. Deus, ele até protegeu ele, né? Estão entendendo? Não. Vamos avançar. Esse assunto se torna até um pouco repetitivo, porque é muito exemplo, que é muita coisa que tem. Ele vai falar agora sobre a concepção sem consentimento. Uma mãe deve ser forçada a dar à luz uma criança concebida pelo estupro? Aí vem aquela questão, né? Há uma obrigação moral de gerar uma criança sem consentimento? Então, vamos lá. Fruto de estupro. Deve abortar, sim ou não? Não cabe margem, né, para a questão do aborto no contexto cristão, né? Não cabe margem para o aborto. E com base em quê? Né? No caso, porque nós não temos o direito de tirar a vida. Essa é a base. Em qual princípio? Salvo engano, 1 Samuel, ele vai dizer que é ele que dá a vida, e ele que tira a vida, e torna a dar, se assim ele quiser. Você lembra disso? Deixa eu ver aqui. Se vocês acharem primeiro, pode falar, viu? Tá escurinho já. É o capítulo 2, 6. Eu estou em 2º, ó. 2 Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, 6, né? Eu vou ler aqui. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Né? É Ele. Então, se é Ele deu esse direito para o ser humano? Não. Está lá no rol dos dons ministeriais, nos dons espirituais, nos frutos do Espírito. Está naquele rol? Está não. Pode até ser que esteja no rol da determinação do tempo das coisas, lá de Eclesiastes 3. Mas não está no sentido de outorgar. Está no sentido descritivo, dizendo assim: há um tempo de nascer e tempo de morrer. Bom, né? Ou seja, descritivo, está lá. Não está de outorga, dando poder para o ser humano. E nós, como cristãos, nós é que temos o dever e obrigação de seguir o que está na Bíblia. O mundo não tem essa obrigação, mas nós temos. O mundo lá fora, eles criam as leis e fazem, determinam o jeito que eles entenderem, mas nós, como cristãos, a gente precisa seguir o que está na Bíblia. E segundo a Bíblia, Deus não nos deu esse direito. Se não nos deu o direito, nós não podemos compeli-lo.
Aí, eu destaquei aqui, dentro desse pensamento dele, eu destaquei a seguinte questão. Mas, o que se diz do direito de a criança nascer, ele faz essa pergunta, né? A despeito do modo maligno, segundo o qual foi concebida. Ou seja, ela veio de um estupro, né? Aí ele traz essa tese. E aí, o direito da criança nascer vindo de um estupro. Neste caso, o direito da vida, que aí ele vai trazer a terminologia potencial, quando fala potencial é porque ainda está na barriga, é eclipsado pelo direito da vida real. Ele fala vida real é que ele já nasceu, né? E aí ele coloca aqui em questão a vida da mãe. A vida da mãe já é uma vida que está a vida real, e o outro é só um potencial. Aí aqui ele vai colocar na balança, e diferente da decisão que nós discutimos aqui agora há pouco, né? Aí ele vai dizer, deixa da mãe, né? Prevalece ali. Ele vai dizer, ó, que os direitos à vida, à saúde e à autodeterminação, isto é, os direitos à personalidade da mãe, plenamente humana, tomam precedência sobre o direito do embrião potencialmente humano. Uma pessoa potencialmente humana não recebe um direito de nascimento mediante a violação de uma pessoa plenamente humana, a não ser que seu consentimento seja dado subsequentemente, ou seja, a não ser que a mãe escolha. Você quer dar o direito a seu filho nascer e você morrer, ou quer viver em detrimento a ele? Entendeu? Eu não sei como é que eles fazem lá, mas se eles colocam essa decisão ali na hora, né? Porque na hora a pessoa está anestesiada, ela está tensa. Eu acho que ela não está em plena sanidade para poder tomar uma decisão dessa. Ela recorre. A senhora já presenciou alguma coisa assim? Recorre para alguém? Isso é nas consultas, né? Eu lembro que da minha filha, da Bianca, nós passamos por isso aí. No pré-natal, com 5 meses, por ali, aí a médica que acompanhava o pré-natal, ela falou. Ela disse assim, ó, a gente foi só para uma consulta de rotina, né, de pré-natal, e nessa consulta ela falou, olha, não vá para casa, vá direto para o hospital. E se tiver de escolher entre você e seu bebê, escolha você. Desse ela falou, né? Foi uma consulta normal, que a gente ia e voltava cheio de programação. De lá já foi para o hospital, nem para casa voltou mais. E aí, lá mesmo no hospital, eu já até falei para a médica na hora, eu disse assim, mas se Deus quiser, Deus vai escolher as duas. E aí eu comecei a orar, a gente foi para o hospital, chegou lá, eu fui para uma salinha, dobrei meu joelho, comecei a orar. Aí me lembrei do irmão Célio, liguei para ele, aí parece que estava tendo circo de oração aqui, parece que era na sexta-feira, eu acho. Aí os irmãos começaram a orar, liguei para outros irmãos do Pará, para todo canto, saí ligando para tudo que era canto, pedindo oração. Aí tá aí, Deus abençoe, e hoje, ó, tá aí a minha filha e minha esposa, as duas, né? Mas estava... Se voltou? Eu não lembro se voltou, eu não lembro, foi tão assim conturbado na época, ela teve deslocamento, né? E aí desse deslocamento se afastou mais ainda, e teve uma noite que a minha esposa teve pré-eclâmpsia, saiu cega de casa, assim, saiu tateando as coisas. Então foi assim, uma série de coisas, e ainda teve dificuldade para autorizar o parto no plano, né? O plano não queria autorizar. Foi uma série de complicações, uma atrás da outra. Mas Deus abençoou, nasceu, foi para a incubadora, nasceu com 1,50 kg, porque nasce inchado, né? Aí quando desinchou, ficou 945 gramas. Só para manifestar o poder de Deus, né? E tem mais coisa, viu? O testemunho é bonito. Mas só... Já ouviu, não foi? Aí só para ver, né? Com essa questão da decisão, né? Aí tem a intervenção divina, né?
É intervenção divina. Nos exames, segundo a médica do pré-natal, ela disse que já estava